O Natal se reveste de uma simplicidade, de uma singeleza muito grande. Então algumas pessoas ficam em dúvida, né? Afinal de contas, como que o espírita comemora o Natal? Porque o cristianismo tradicional tem os seus símbolos, né? Então, as famílias cristãs montam uma árvore de Natal, enfeitam a casa, fazem lá o presépio, né? Lembram o nascimento de Jesus, aqueles símbolos todos, né? Vão à missa, os católicos, né? Os protestantes, vão aos seus cultos, etc. E nós, os espíritas, por aí, nós não somos considerados cristãos. Então, quando sai alguma estatística nos jornais, etc., vem assim: o Brasil tem tantos por cento de judeus, tanto por cento de cristãos, dividido entre evangélicos, né, pentecostais, tal, protestantes e católicos. Aí vem os espíritas, que não são cristãos, ok? Para o mundo aí fora. E por que isso acontece? Porque as pessoas não têm muita noção. Então, como a gente é muito diferente, né? Não tem missa, não tem imagem, não tem esse negócio de ficar com a Bíblia para cima e para baixo, é muito diferente, então eles não entendem muito que cristianismo é esse que é tão diferente, né? E o nosso cristianismo é diferente justamente porque nós tentamos, não que a gente consiga o tempo todo, e não que a gente seja melhor por causa disso, não é isso também não. A gente tenta, de alguma forma, levar adiante e concretizar aquela mensagem de Jesus, quando ele dialoga com a mulher samaritana no poço de Jacó, que ela, muito angustiada, muito aflita, diz assim: olha, os judeus tradicionais dizem que se as nossas orações só valem lá no templo em Jerusalém. Para os samaritanos, as orações só valem aqui nesse poço sagrado da Samaria. E afinal de contas, onde nós devemos orar? E aí Jesus diz o seguinte, que dia chegaria em que as pessoas adorariam a Deus, não mais em Jerusalém e não mais no poço de Jacó, mas em espírito e verdade, quer dizer, em espírito, abstratamente, né? A gente não precisa ter um ritual, não precisa ter um lugar específico, a gente vem aqui, né, porque facilita a gente estudar todo mundo junto, etc. Agora tem internet, eles filmam, daqui a pouco não vai ter ninguém, nossa reunião vai ser meia dúzia aqui, vai ficar todo mundo em casa, né? Por quê? Porque o mundo vai mudando, as coisas vão mudando, e isso é importante? Não, né? O que é importante? O importante é a gente ser bom, que é o mais difícil, né? Então, para nós espíritas, o que é o Natal? Bom, o Natal é o nascimento de Jesus. E aí vem uma outra questão, que lugar ocupa Jesus dentro da doutrina espírita e para nós espíritas? Então, só para a gente diferenciar, os católicos, por exemplo, os protestantes, ou seja, os cristãos tradicionais, consideram que Jesus Cristo é Deus, né? Então eles acreditam, e da onde vem essa ideia? Essa ideia vem da Índia, da chamada doutrina dos avatares, né? Nos livros védicos, nas antigas escrituras do hinduísmo, há, né, a crença de que a divindade, o próprio Deus, vez por outra, sequencialmente, assume uma forma humana. Eles são chamados de avatar. Eu falei esses dias numa palestra Avatar, teve um menino que falou: gostei, o senhor falou de filme, eu gosto de filme, né? Porque tem o filme, mas isso aqui é outra coisa. Quer dizer, eu nunca vi o filme, mas deve ter sido inspirado nisso também, né? A meninada hoje tem uma dificuldade, né? Esses dias dando uma aula, eu falei que eu tinha uma avó, que a minha avó era calabresa. Eu estou vendo que a molecada está rindo, e eu não entendi. Aí eu perguntei: o que vocês estão rindo? Falei: o senhor é neto de uma linguiça? Quer dizer, eles não sabem que existe um lugar na Itália, no sul, chamado Calábria, e quem nasce lá é calabrês, e portanto a linguiça que vem de lá é calabresa. Para eles, calabresa é marca de pizza, né? Eu quero uma calabresa, vem minha avó lá, coitada, né?
Então, hoje com a moçada a gente precisa ter um cuidado, porque fala em Avatar, acha que é filme, fala em calabresa, acha que é linguiça, né? Então, está o nível de dispersão intelectual, né? Mas os avatares, então, são uma doutrina lá do hinduísmo, essa ideia, né, de que as divindades assumem determinadas formas. Para os hinduístas, Deus é uma divindade única, mas que pode se manifestar em diferentes formas. Por isso que eles adoram o panteão hindu, tem mais de 1000 deuses. Então há uma trindade original, né, que é Brahma, Shiva e Vishnu, a criação, a conservação e a destruição. Brahma é a criação, Vishnu é a conservação e Shiva é a destruição. E depois dessas primeiras encarnações divinas, não é, ou dos primeiros avatares, outras encarnações surgiram, como Buda, Krishna, e algumas correntes do hinduísmo, inclusive, consideram Jesus Cristo como um avatar também, como uma das encarnações divinas, e assim por diante. Bom, então os judeus da época do Cristo, que se converteram ao cristianismo, etc., vendo aquelas maravilhas que o Cristo operava, né, acabaram passando para as gerações futuras essa ideia de que ele era um ser, né, muito superior, dotado de... Então, alguns séculos mais tarde, num dos concílios da Igreja Católica, definiu-se que o cristianismo tradicional oficial consideraria Jesus Cristo não como um filho de Deus, mas como a própria, né, Deus, em sua essência, em sua substância, feito homem. Por isso que é muito comum nas cantigas, etc., falar, louvemos o Deus menino, e etc., né? E assim por diante. Na oração da Ave Maria, tão comum dos católicos, se diz Maria, mãe de quem? De Deus, né? Então, Deus e Jesus é a mesma coisa, só que, né, em forma humana. Bom, para nós espíritas, né, a gente não compreende dessa forma, o que em nada diminui a figura de Jesus, pelo contrário, né? Quem é Jesus para a doutrina espírita? Está lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está indagando dos espíritos sobre qual é, né, o modelo de perfeição a que o homem deve se apegar, que ele deve imitar, que ele deve seguir. Os espíritos respondem, vede Jesus, olhai Jesus. Então quem é Jesus? Aí Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e antes o comandante Edgar Armond, que foi um importante estudioso, diretor da FEESP em São Paulo, publicou uma obra chamada Os Exilados de Capela, que depois acabou sendo desenvolvida pelo livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, com um pouco mais de precisão evangélica. O que o Emmanuel nos diz? Emmanuel nos diz que Jesus é um espírito de altíssima evolução, que já passou por todos os estágios que nós passamos, em outros mundos, porque o universo é infinito, né? Esses dias vendo uma entrevista com o Marcelo Gleiser, aquele estudioso de astronomia, etc., ele dizia que o universo conhecido deve englobar a mesma quantidade uma quantidade de planetas equivalente à quantidade de grãos de areia presentes em mais ou menos 20 mil quilômetros de praia. Dá para imaginar ou não? Ou seja, né, universo infinito, como o próprio nome diz, é infinito. Se é infinito, não tem fim. Se não tem fim, não dá para entender, porque a nossa compreensão ainda é muito apoucada, é muito estreita. Então, nesse universo infinito, Jesus, de acordo com Emmanuel, é um espírito que já passou por todas as fases da evolução, atingiu a condição de espírito puro e foi encarregado, né, por Deus, que também é algo que a gente não compreende, porque está muito além da nossa capacidade de compreensão, de coordenar o planeta Terra. Bom, então vamos imaginar que ainda existem espíritos
que coordenam o sistema solar que estão acima de Jesus ainda. Então Jesus, ele é o engenheiro sideral, é o espírito cuja mente, podemos dizer, divina, porque de tal forma evoluído que reflete a luz de Deus, que reflete a luz divina. Ele foi encarregado do planeta Terra. É como se o planeta Terra fosse o seu mistério, a sua missão, a sua tarefa. Então ele carinhosamente já coordenou com a sua inteligência o desprendimento do planeta Terra do Sol, o resfriamento em milhões e milhões e milhões e milhões de anos, e em cada setor do planeta, no campo da biologia, no campo da química, da física, né? As plantas, da botânica, ele que desenhou cada uma de nós, com as suas equipes de espíritos também superiores, de seus ministros celestes, ele desenhou cada uma das plantas, dos insetos, dos animais, das flores, olha só, das montanhas, tudo. Ele é o grande, ele é o Niemeyer do planeta Terra, né? Ele desenhou esse planeta, ele arquitetou esse planeta, ele cuida desse planeta. O que mais? Ele cuida não só dos espíritos que começaram a florescer aqui com a evolução anímica nas primeiras fases, né, da criação, como também os espíritos que, vindo de outras regiões do infinito, por necessidade de evolução, aqui foram deixados. Quem quiser estudar isso, está lá no livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, A Caminho da Luz. Ele chama essas legiões de espíritos de comunidades adâmicas, né? Que vêm aqui para o planeta Terra, estimular o desenvolvimento intelectual, dar um impulso ao processo civilizatório, e que nas regiões onde se encontravam, eram espíritos que ainda estavam em grandes débitos de natureza moral, tinham um intelecto muito avançado, mas a moralidade ainda aquém. Então eles são jogados, e Jesus recebe essa pleiade de espíritos com todo carinho, com todo amor, os acolhe no seu coração grandioso e cuida deles até hoje. Estamos aqui, não sabemos de onde viemos, ainda não sabemos para onde vamos, mas isso não é importante, e estamos aqui no colo de Jesus, sendo cuidados por Ele carinhosamente, desde o início dos tempos no planeta. E Ele disse aos 500 da Galileia, na sua última aparição entre os discípulos, que depois da ressurreição, Ele esteve em corpo, né, materializado, junto com os discípulos durante muito tempo. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, uma das lições, psicografado pelo Chico Xavier, são os 500 da Galileia, que Humberto de Campos descreve o último contato de Jesus com os discípulos, em que ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, ele estará aqui. A gente não vê os astrônomos, os estudiosos falando: olha, né, o planeta daqui milhões e milhões e milhões e milhões de anos inexoravelmente vai, né, entrar num colapso e etc, e vai deixar de existir, porque a vida é assim. O planeta também é um corpo como o nosso, só que ele é um corpo maior, que tem um ciclo, embora, né, a nossa vida aí é de 50, 60, 80 anos, se tudo der certo, né, 90, 100 anos, o planeta tem esses milhões de anos com uma vida própria, com uma dinâmica material, física própria, que um dia também, e Jesus estará lá, ainda supervisionando, coordenando o destino do planeta e dos espíritos que estarão sendo enviados para outras regiões, etc. Então, quem é Jesus para nós? É esse espírito que coordena tudo isso. Muito bem. Só isso? Não. Por quê? Porque ainda assim, isso depende de crença. A gente lê lá no Emmanuel, lê no Boa Nova, e um cético pode dizer: tá, eu li, achei bonito, mas não acredito. E a gente não pode fazer nada, isso é uma questão de fé. Nós acreditamos nisso. O nosso coração, a nossa intuição, nos leva a isso. E fé, crença, intuição, abertura, disponibilidade de alma para a compreensão dessas coisas, a gente não transmite, ou se tem ou não se tem. Aliás, um dos dramas existenciais mais difíceis
são das pessoas que queriam ter fé e não conseguem ter. Tem muita gente que chega para mim, amigos, fala assim, olha, eu sofro muito, que eu adoraria acreditar em algo, ter fé, mas eu não consigo, não adianta, eu posso até fingir, mas eu não consigo ter, não vem, não é natural em mim. E essas pessoas sofrem muito, elas têm muitas dificuldades, né, em relação a essa experiência da vida, que é a experiência da transcendência, a experiência do sagrado, a experiência da fé, a experiência mística, que no homem de fé acontece e o alimenta sua alma, alimenta seu coração, alimenta o seu pensamento, né? É muito triste, é como se fosse uma miséria de espiritualidade. A pessoa às vezes tem uma abundância de intelecto, mas ela é uma miserável do espírito, e não que seja má, não é isso, mas eu vou chegar lá. Bom, mas para nós, ainda assim, com todas essas informações, revelações espirituais, etc., o espírito de verdade, ele é muito claro, ele é muito preciso. Em que sentido? Olha, como que nós devemos valorizar Jesus e por quê? Por causa da sua mensagem. Então nós temos visto, modernamente, pesquisadores, olha, tem um historiador que falou que Jesus é uma ficção, que ele nunca existiu, que isso tudo é invenção. Ele existiu, mas ele era um louco lá da Galileia. Não interessa. Se hoje alguém chegasse aqui e dissesse, olha, Jesus é uma invenção, ele nunca existiu, isso tudo é uma lenda e tal, nós não mudaríamos em nada a nossa crença de que a mensagem dessa lenda, de que a mensagem deste ser, é aquela única capaz de nos levar à construção de uma vida ética, feliz, boa, respeitável, digna à face do planeta Terra. Então vamos pensar no que era o mundo antes de Jesus e no que se tornou o mundo depois de Jesus. Antes de Jesus, nós temos um mundo de olho por olho, dente por dente, o Império Romano, aquela barbárie toda, e aí vem Jesus e diz assim, olha, ao invés de olho por olho, dente por dente, se alguém te bater numa face, oferece a outra face. Não perdoa 7 vezes, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Se alguém te pedir a blusa, não dá só a blusa, dá a blusa, a capa, o paletó, e se te pedirem para andar 100, anda 1000. E se quiseres me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Mas eu tenho minha mãe, meu pai que morreu, eu preciso enterrar. E ele diz, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Em outras palavras, deixe o passado para trás, que é o lugar certinho dele ficar. Olha para frente, vida nova, coisas novas, né? Perdão, esquecimento do passado, esquecimento das faltas. Olha, fica Senhor, Senhor, não, antes de ficar rezando, perdoa, porque se você não perdoar, a sua reza aí não vai adiantar nada. O sacrifício mais agradável a Deus é o perdão das ofensas, né? E qual que é a caridade? É o perdão das ofensas. A verdadeira caridade é o perdão das ofensas, o não julgamento. Antes de julgar o outro, enxerga, não é, a trave que cobre os seus olhos. A vida é boa. Tem gente que olha para um cão e só percebe, não é, o mau cheiro que vem do cão. Tem gente que olha para o cão e vê os belos dentes que há nesse cão. Tem gente que olha um samaritano e vê um pecador, uma pessoa inferior. Ele olha o samaritano e diz assim, olha, esse que todo mundo fala mal, foi o único que parou e cuidou do homem caído na estrada. Então, gente, é lindo. A mensagem de Jesus é a mensagem mais linda, né, que o ser humano pode ter acesso. Não tem coisa mais bonita. É bonito, é lindo, é uma poesia, é um cântico, é música nos ouvidos de nossa alma. É lindo a mensagem de Jesus. E nós, espíritas, do mesmo modo que comemoramos o aniversário do pai, da mãe, de um filho, o nosso mesmo, de uma pessoa querida, no Natal nós comemoramos o aniversário deste poeta do Espírito que é Jesus, dessa alma luminosa que nos acalenta, que nos acolhe e que deixou essas coisas tão bonitas para a gente.
Tem gente que fala muito dos milagres, o pão, porque o milagre dos pães, e curou o paralítico, e etc. Isso tudo não é nada. O que é o mais importante da experiência de Jesus para a gente? O grande milagre do cristianismo foi a semeadura de uma experiência sem a qual nós seríamos pobres diabos miseráveis, né, se arrastando como danados à face do planeta. É a semeadura desta sementinha chamada esperança. Esse foi o grande milagre do Cristo. Ele nos deu esse tesouro magnífico chamado esperança. Uma vez o Chico, numa entrevista, o Chico Xavier, né, ele estava contando o seguinte, que a madrasta dele, a dona Cidália, chegou e disse assim: Chico, que nome você acha que tem Jesus lá no céu? E aí o Chico ainda era menino, e ele disse assim: olha, eu acho que lá no céu, o nome de Jesus deve ser alegria, porque todos que chamam por ele no mundo, estão tristes e em sofrimento. Olha que bonito. Então o nome dele é alegria. E onde a gente encontra alegria? A gente encontra alegria na vivência e na experiência do amor. Então quando a gente está de mal com alguém, que a gente faz as pazes, perdoa, põe uma pedra em cima, não é uma delícia? Que dá aquele abraço gostoso, né? Mas eu tentei e a pessoa não me perdoou. Tá, tudo bem, mas deixe que ela leve com ela o rancor dela. Se livre do seu. Vai leve, tranquilo, se liberta do rancor. Mas está me devendo. Esquece, passa, deixa para lá. A vida é tão curta, né? Eu estava lendo agora à tarde em casa um livro do Emmanuel que eu gosto muito. O título é Calma, e tem uma lição sobre dinheiro que ele acha bem interessante. Ele fala assim: olha, se algum dia você guardou dinheiro para a vida inteira, né, para lá na frente usar e tal, e por algum motivo você perdeu, agradeça aos bons espíritos que te ajudaram a se libertar do ócio em que você mergulharia lá na frente, que arruinaria a sua encarnação. Então, né, isso é a mensagem do Cristo, ó. Aí vem o Emmanuel, vem o Espírito de Verdade, vem a Meimei, vem o André Luiz, vem a Maria Dolores, e desenvolvem essa mensagem para a gente entender um pouquinho melhor, porque às vezes ela fica meio obscura. A gente vive inquieto no mundo hoje, né? Hoje a grande epidemia, uma das maiores causas de sofrimento, de dor no mundo, é a ansiedade. A gente está sempre ansioso, porque nada basta, a gente está sempre querendo mais e querendo mais, e querendo mais, e nada está bom, e a gente está inventando necessidades cada vez maiores, e a vida simples vai ficando para trás, e a gente vai ficando ansioso, ansioso, ansioso. A vida passou, e a gente ficou ansioso, e está tudo lá do mesmo jeito, e quem teve uma vida mais simples viveu às vezes até melhor do que a gente, ficou, né, aí muito ansioso com as coisas. E aí a gente lembra de novo de uma canção, de uma poesia de Jesus que diz assim: não vos inquieteis por aquilo que haveis de comer e de vestir. Olhai as aves do céu, que não plantam nem colhem, no entanto Deus as provê. Olhai os lírios do campo, como são belos. Eles não tecem e não fiam, no entanto nem o rei Salomão, em toda a sua glória, um dia se vestiu como um deles. O que ele está querendo dizer? Olha, fica tranquilo, fique em paz, vinde a mim, todos vós que vos achais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Olha que delícia, olha que lindo, ó. E encontrareis repouso
para as vossas almas. Aí a gente fica, ai que bom, que delícia ouvir isso, né? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Diz mais, quando estiveres em sofrimento, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Só tem um detalhe, a gente precisa tomar muito cuidado com o que deseja, porque às vezes a espiritualidade concede, e aí a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja, porque às vezes a satisfação do desejo pode ser a grande armadilha na qual nós vamos cair daqui a pouco. Então o melhor é o espírito sereno, que já não pede mais, né? Que olha para tudo isso e diz assim, meu Deus, Jesus, né? Que é o grande emissário divino aqui, olha, me dê aquilo que eu preciso, e não aquilo que eu quero, porque na nossa ignorância a gente quer um monte de coisa que não deve, e não quer um monte de coisa que seria muito boa para a gente. O Chico ainda orienta no seguinte sentido, é muito comum nós espíritas ficarmos um pouco incomodados com a seguinte experiência, a gente vai fazer uma prece, aí a gente começa a falar de Deus, dali a pouco a gente está falando de Jesus, dali a pouco a gente fala Senhor, ninguém sabe mais se é Deus ou se é Jesus, porque aí já misturou tudo, Deus com Jesus e etc. E o Chico diz assim, olha, não precisa se preocupar pelo seguinte, porque a nossa mente ainda não consegue visualizar Deus, porque Deus é uma ideia muito abstrata. Então quando a gente fala assim, vamos pensar em Deus, pensar em Deus não tem jeito, porque se Deus não tem forma, não tem conceito, é infinito, é eterno, não tem como pensar em Deus. Então quando a gente fala pensar em Deus, vai dar muito trabalho para pensar em Deus, porque nós vamos ter que fazer um esforço mental para pensar em alguma coisa que é muito difícil pensar. Então quando a gente for pensar em Deus, se por acaso a gente pensar em Jesus, o Chico diz assim, não tem problema, Ele é o Deus do planeta Terra, né? Quer dizer, aqui quem manda é Ele. Os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas dores, os nossos sofrimentos chegam ao coração de Jesus, né? E é lá que as decisões, as providências são tomadas. Então é para a gente não ter problema com isso, podemos orar, misturar tudo que não tem problema, ok? Se a gente não tiver essa clareza, essa coisa, o que importa é aquilo que vai na nossa alma, a pureza do nosso coração, a pureza de nossos propósitos, nossos bons propósitos ao orar. E terminando então como que nós espíritas comemoramos o Natal? A gente pode fazer tudo que todo mundo faz, não tem problema. Principalmente quem tem criança em casa, fica muito difícil não ter Papai Noel, árvore de Natal. Se quiser até ter um presépio, não tem problema, né? Tudo é o coração, tudo é a alma. Desde que a gente não fique refém disso, obviamente, não dê a isso um caráter sagrado, né? Afinal de contas, nós estamos buscando nos libertar desses símbolos e etc. Mas pode fazer, né? Comer lá seu peru, né? Eu preciso tomar cuidado, comer sua salada de alface, quem não gosta de peru, né? Dá um jeitinho lá, come o que tem vontade, bebe lá seu champanhe, se for o caso, sem exagero, né? E o que nós não devemos esquecer é o seguinte, de reunir a família para uma prece, seja na noite de Natal, seja no dia de Natal, seja um pouco antes, vamos reunir os familiares, as pessoas que a gente ama, os amigos que a gente quiser convidar, vamos fazer um minuto de silêncio, de meditação, agradecer pelas bênçãos da vida, por essa maravilha que Jesus nos ofereceu, que é esse planeta lindo, em que a gente, todo dia, né, amanhece, e é uma nova oportunidade de melhorar, de fazer alguma coisa boa para a gente, para o mundo, de ser melhor, de conviver melhor com o outro, de agradecer pelo ano que a gente teve, né?
de lembrar das pessoas que estão doentes, sozinhas, enfermas, necessitadas, de coração aproveitar esse momento para perdoar, para pensar naquelas pessoas que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, né, de conviver, de entender, de perdoar, de esquecer, e realmente assim pedir ajuda para que os bons espíritos nos libertem de sentimentos ruins, de sentimentos inferiores que nos aprisionam, que nos tornam infelizes, que são assim. Hoje lá na casa do vovô de manhã, eu disse assim, que a mágoa e o rancor é uma mala bem pesada, e olha que viver carregando uma mala não é fácil. Aí tem gente que fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Aí eu falei que essa é a mala com rodinha, né? Perdoar e não esquecer a mala com rodinha. Tudo bem, está mais leve, mas continua puxando a mala. E quando vai atravessar a rua, tal, a rodinha, aí tem que pegar, não tem. Então o melhor é não ter mala nem com rodinha, é se libertar mesmo e tocar a vida mais leve. Essa é a melhor homenagem que a gente pode fazer para Jesus. Só a título ainda de revelação, Chico dizia o seguinte: em geral, a nossa aura, nosso campo magnético espiritual, mede em torno de 1 a 1,5 centímetros das pessoas comuns da Terra, assim, nós, né? Uma vez teve um pessoal da NASA aí estudando o Chico lá em Uberaba, e tinha um aparelhinho lá que media o campo magnético dele, conseguiram localizar assim uns 200 metros, a aura do Chico Xavier. E o Emmanuel nos diz, pelo Chico, que a aura do Cristo é de tal forma gigantesca que envolve toda a atmosfera do planeta Terra. Então são milhões de metros, aí, milhares de quilômetros, que é a extensão da aura de Jesus. Então, a atmosfera do planeta é a aura, é o campo magnético do pensamento divino do Cristo. Nós que estamos aqui agora, o dia todo, quando a gente reencarnou na Terra, a gente está sob o impacto magnético do pensamento do Cristo sobre todos nós. Então, quando a gente quiser fazer uma prece, é fácil. A gente fala assim: Jesus, me ajude. Acabou, porque a gente está mergulhado no campo magnético do Cristo. Não precisa ir lá, já está aqui, ó. É que nem sempre a gente estabelece um canal eficaz para aurir dessa atmosfera divina do pensamento de Jesus as benesses que elas podem nos oferecer. Então a gente está mergulhado, ó, na aura de Jesus, está tudo aqui, ó, né? Até aí a quilômetros para cima, nós estamos mergulhados, né, para cima e para baixo, quer dizer, em torno do planeta todo, revestindo o planeta, até os campos onde estão as cidades espirituais, as colônias, os centros de recolhimento dos espíritos, as casas transitórias, até as esferas mais sublimes, mais deslumbrantes de sublimidade, lá em cima está o magnetismo de Jesus envolvendo tudo isso. E o Chico nos dizia que há apenas um dia em que Jesus, pessoalmente, seu espírito, está mais próximo da atmosfera da Terra, e esse dia é o dia de Natal. Então é como se na noite de Natal, Jesus visitasse em pessoa os nossos lares, as nossas casas, e a gente precisa abrir as portas para esse visitante divino. Então nós espíritas, o que nós devemos fazer? Na noite de Natal, no dia de Natal, abrir as portas da nossa alma, da nossa casa, dos cômodos da nossa casa, das nossas gavetas, da nossa roupa, de tudo, da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso coração, para essa visita de Jesus que acontece uma vez por ano, e deixar que essa inspiração tome conta da gente, deixar que esse fluido gostoso, suave do Cristo, né, nos envolva, permaneça conosco, nos ajude, nos auxilie pelo resto do ano vindouro, e que brote nos nossos gestos sempre a esperança e o amor, assim como
aquelas criaturas que estavam lá no monte, todos nós somos sofredores. Cada um aí, se consultar o seu coração, vai perceber o tanto de dor, de sofrimento que tem dentro da alma, de conflito, de culpa, né, de saudade, de coisas tristes na vida, de medos, né, de ingratidões, né, de frustrações. Nós somos aqueles ainda, lá do Sermão da Montanha, querendo o quê? Esse tesouro precioso da esperança. E aí, na noite de Natal, a gente ouve, na acústica da nossa alma, o eco daquela canção sublime, em que Jesus diz: bem-aventurados todos vós que sofreis, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de meu nome, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados sois todos vós, quando abrires as portas a esses mais infelizes, porque em verdade é a mim que o fazeis. Então, que Jesus nos visite na alma, no coração, e nos guarde em sua doce paz, hoje, agora e sempre.